Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao canal Mais Literatura. Eu sou o Ivandro Menezes e estou aqui para trazer a resenha do Homem Sem Doença, do Arnon Grunberg, lançado aqui em 2016 pela editora Rai do Londres, que também lançou no mesmo ano Tirza e que lançou uns anos depois o Marcas de Nascença, todos os livros desse autor holandês. O Grunberg, para quem não conhece, ele é um autor holandês. Ele colabora aí com vários jornais, New York Times. Ele tem um programa, inclusive, não lembro se é na TV ou se é só no YouTube, tem um programa de entrevistas interessante. Eu já vi algumas coisas, mas em holandês não dá para entender. Ele faz roteiros para cinema, ele tem livros de não ficção, tem alguns romances e já coleciona também alguns prêmios. Tirza é, sem dúvida nenhuma, o seu romance mais famoso aqui no Brasil, mais celebrado e é considerado uma obra-prima. Tem adaptação, inclusive, para o cinema, pouca gente sabe, mas tem uma adaptação também para o cinema desse romance. E no mesmo ano que foi lançado o Tirza aí pela Rádio Londres, eles lançaram também O Homem Sem Doença. Eu cheguei ao Grunberg através do clube da Rádio Londres, né? Então eu recebi ali o Marcas de Nascença, foi o livro dele aí lançado em 2019, e acabei lendo com a minha esposa. O Marcas de Nascença, a gente ficou super empolgado com esse romance. Talvez, enfim, eu traga aqui resenha dele um dia. Mas eu fiquei fascinado sobretudo com a escrita do Grunberg, e a gente decidiu que a gente ia ler tudo dele de uma vez. E aí saímos do Marcas de Nascença e já entramos aqui no Homem Sem Doença. E pretendemos ler Tirza em breve. Eu também quero ler A Dor Fantasma, que é um livro dele que saiu anos atrás, eu acho que, se não me falha a memória, em 2010 ou 2008, pela editora Globo. Passou despercebido aqui, de fato ele só veio se tornar conhecido com o Tirza, que foi lançado aí pela Rádio Londres em 2016. Esse romance ele tem dimensões kafkanianas, especificamente numa referência muito clara ao processo. Ele vai acompanhar a história de um arquiteto suíço de origem indiana, jovem arquiteto, ambicioso, promissor, talentosíssimo, que acaba sendo contratado para ir até o Iraque, né, para construir um teatro de ópera, aí contratado por um milionário. E nesse momento que ele acaba indo para Bagdá, ele chega ali todo cheio de ideal, muito ingênuo, muito otimista, de que vai construir aquilo para a população, porque a arte vai transformar em coisa e tal, e vai mudar aquele cenário de guerra, e acaba embarcando numa aventura completamente insólita. Ele é acusado de ser espião, é duramente torturado, né? E depois ele consegue voltar para Zurique e tentar, de uma certa forma, seguir a vida dele ali com todos os traumas que isso vai acarretando. Não, eu não tô te dando spoiler, tá? Se você for ler aqui a orelha do romance, tudo isso aqui, todas essas informações estão na própria orelha. E também não tem muito como você fazer uma sinopse desse romance sem você mencionar esses fatos que acontecem, porque o romance acaba sendo uma espécie de crítica ao próprio idealismo que permeia toda uma geração no Ocidente, principalmente essa geração dos anos 2000 e tanto, né? Que é uma geração extremamente idealista, e ele vai brincar um pouco com essa ideia do idealismo. Ele vai pincelar tudo isso com um certo pessimismo, né? E esse idealismo, ele acaba sendo também um mote na construção da própria personagem do Samarendra Ambani, né, que é o Sam, que mais conhecido como Sam aqui. Em todo momento, o Sam tenta negar a sua identidade como indiano e reafirmar a sua identidade como suíço. Ele acaba não se definindo por qualidades que ele tenha, mas ele acaba se definindo sempre por coisas que são externas e alheias a ele para formar a sua identidade. Então, em vários momentos do livro, ele reitera que ele é suíço, que ele reitera que ele é um arquiteto, ou seja, ele é o lugar onde ele nasceu, ele é aquilo que ele faz, mas ele é só isso, porque de uma certa maneira todos os outros aspectos ali estão de alguma forma esvaziados, né? Porque ele está sempre buscando certas metas, ele está sempre
ambicionando uma certa grandeza ali como arquiteto premiado, idealizando espaços, construindo determinadas estéticas, né? Então ele tem uma namorada em que ele se incomoda, por exemplo, com o buço, né? Com o fato dela ter um bigodinho, né? Então isso de uma certa maneira incomoda ele, mas ao mesmo tempo é bom porque ela não é perfeita, porque ela não é bonita, e isso acaba agradando ele. Então ele tem uma série de coisas que são muito contraditórias no modo como, de certa forma, o fato dele se sentir por vezes inferior, talvez pela sua origem indiana, faça com que ele de projete, vamos pôr assim, né? Projete um pouco da grandeza para as coisas que estão fora, para as coisas que ele faz, e tente de uma certa forma diminuir a Nina para que caiba dentro de uma certa mediocridade, de um certo vazio que ele sente. O próprio modo como ele coloca os sentimentos, uma certa frieza, um certo distanciamento, que só é quebrado com a irmã, que é uma irmã defeituosa, né? Que é uma irmã que vive ali prestes a morrer, que ela tem uma doença degenerativa, e então o único elo de ligação que ele acaba de uma certa maneira forjando com muita sinceridade no livro e com um certo sentimento. O Grunberg, que é um escritor excelente, ele tem uma certa habilidade de imprimir um ritmo específico no romance, que nem é tão veloz. Alguns trechos acabam sendo um tanto quanto maçantes, mas sempre interessante. Então ele mantém uma tensão contínua, e ele, para mim, é um rei de plot twists, porque você pensa que o livro vai numa direção e de repente o livro dá uma guinada, e aí todas as coisas mudam, e você acha que o livro trata sobre uma coisa, e de repente você vai perceber que o livro trata de outra coisa completamente diversa, né? Então a trajetória do Sam, e essa trajetória kafkaniana, né, de ao mesmo tempo afirmar reiteradamente uma identidade e ser todo momento acusado de ter uma outra, né? Uma das coisas que vai acontecer, por exemplo, no Iraque, é que tiram as roupas dele, ele usa roupas caras para mostrar que ele é suíço, então de repente ele é despido de tudo isso e ele parece um indiano comum, então ele parece um sujeito que vai desenvolver um trabalho braçal comum a imigrantes que vêm de países subdesenvolvidos dentro da Europa. Então essa coisa dele ser posto, dele ser colocado de repente como um homem comum e não como alguém especial, passa a incomodá-lo, né? Então todo o tempo, de uma certa forma, as pessoas que estão ao redor dele, as pessoas que não o conhecem, o acusam de ser algo que ele não é, inclusive de ser espião. Então é interessante como o Grunberg vai nos conduzindo dentro disso, e como num certo momento o absurdo parece efetivamente se normalizar, né? Como certos diálogos de fato lembram diálogos kafkanianos, de você observar alguém completamente humilhado, completamente violado na sua dignidade, na sua liberdade, nos seus direitos mais importantes e mais pequenos, mas ao mesmo tempo fundamentais, e você vira para a pessoa e diz: eu só preciso de papel higiênico, e a pessoa lhe manda manda encher quase que um quarto inteiro com papel higiênico. Então ele começa a ir beirando, sair de um realismo muito sólido e começa a migrar no insólito, no absurdo, que é a situação que o Sam se encontra, mas ao mesmo tempo é uma certa situação que toda uma geração de pessoas também acabam se deparando, né? Toda uma geração de pessoas que está discutindo as suas identidades, que está discutindo as coisas que são, determinando como se possível fosse, de forma muito objetiva, de forma muito categórica, de forma muito, como é que eu diria, muito segura, aquilo que é, que pode ser, ou aquilo que deveria ou que gostaria de ser ou ter sido. Então
o romance, ele tem inúmeros méritos, ele brinca com a coisa do terrorismo, ele brinca com a coisa da guerra, ele reflete sobre a coisa da guerra, sobre uma desconfiança que parece pairar, não apenas entre países, mas também entre as próprias pessoas. E essa necessidade contínua que por vezes nós temos de afirmar quem somos ou que somos, ao invés de simplesmente seguir sendo. Então, essa necessidade de segurança, eu acho que é uma coisa que ele acaba, de uma certa maneira, provocando dentro do romance. Essa necessidade de uma segurança no âmbito internacional, essa necessidade de uma segurança pessoal, essa necessidade de uma segurança física, né, sem que a gente se dê conta da aleatoriedade que é a vida, da arbitrariedade que são os acontecimentos e da própria fragilidade humana diante disso, quando, enfim, só nos resta, né, aceitar o que vem, o que acontece e as coisas de uma certa forma como elas são. Então, isso é uma coisa que a gente acaba refletindo um pouco no Homem Sem Doença, de como, de uma certa maneira, a gente, enfim, tá doente ou não, né? Não sei muito bem definir como se dá isso, mas o Grunberg permite uma ótima reflexão. Então, livraço, um autor que, enfim, tá no meu radar, caiu no meu gosto, espero ler mais e mais coisas deles. Tisa que me aguarde, né, ir pra frente. E aí, fala pra gente aqui se você já leu, se leu, o que você achou, se você concorda com o que eu falei, concorda com a minha leitura, se você não concorda com a leitura que eu fiz. Enfim, mas comenta aqui, curte, compartilha, tá? E fala, né? Vamos trocar uma ideia sobre esse livro. E se não leu, ficou curioso, vai lá, aproveita, incentiva as editoras pequenas, né? Você acha facilmente o livro para vender tanto no site da Rádio Londres, isso não é um publi, tá, gente? Ninguém tá me pagando para falar isso, como também você acha nos sites por aí, como a Amazon, como, enfim, de outras livrarias. Não é difícil de achar, recomendo muitíssimo Arnon Grunberg, O Homem Sem Doença. Até uma próxima.